Mais detalhes da chegada de Cauli. Outro jogador do São Paulo também está bem próximo de assinar a renovação de contrato. Trazer alguns bastidores políticos e o Bobadilla teve ou não teve lesão? A Arboleda volta ou não? Para trazer esses e outros detalhes no... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Giro de notícias do tricolor paulista. Bobadilla não teve lesão, tá constatada. Corrobora com aquela informação que a gente já tinha conversado, tanto no canal quanto na live na última quinta-feira. O Arboleda passou por exames médicos onde não foi constatada nenhuma contusão. Ele tem um trauma na coxa, isso foi fruto de um encontro ali que ele teve, né? Ele teve ali realmente... Ele sofreu, do que eu conversei com algumas pessoas, ele sofreu aquela famosa paulistinha, eu não sei como é que chama na sua região, mas é basicamente quando o joelho de um outro jogador bate na sua coxa. Isso dói pra caramba, já tomei algumas já, sei como dói pra caramba, e aí o Bobadilla tá com muita dor ali. O seu quadro será avaliado diariamente, né, para entender de fato como é que está esse andamento da dor, como é que está esse trauma. Ele é colocado como dúvida para o confronto contra a Ponte Preta, vai depender muito de como ele vai responder nessa sexta-feira e no sábado, mas pelo menos ainda estamos invictos, né? Não é uma lesão constatada, é só realmente uma dor. Então tá mais tranquilo. O Bobadilla que vinha de 6 jogos, né? Então não foi nada físico. Então mostra que realmente o Crespo, além de dar a sua confiança, tá com o respaldo de todo o departamento médico de fisiologia para botar o Bobadilla em 6 jogos seguidos, tudo, porque já que foi um trauma, foi um impacto, foi uma pancada, não foi algo muscular. Então o Bobadilla logo estará de volta com a camisa do São Paulo. O Arboleda ele segue no Equador, tá? E aí a expectativa hoje é dele não jogar contra a Ponte também, tá? Ele ainda está cuidando dessas questões pessoais, o clube evita falar quais são essas questões pessoais, o staff do jogador também querem esperar um pouquinho para divulgar o que de fato aconteceu. Então a gente ainda não tem noção do que pode ser esse problema pessoal, mas o Arboleda segue lá no Equador, então por conta disso ele não deve jogar contra a Ponte. Até do que eu tenho de informação, ele deve chegar até sábado, mas vai depender muito da evolução desse problema pessoal ser ou não resolvido. Fato é que o Arboleda já ficou de fora da partida contra o Grêmio e também contra a Ponte Preta a sua presença não é garantida. O empresário Armando Calil, que é bem sucedido ali no ramo de atividades que ele tem, e o Éder do Lago, que é ex-presidente do Clube Paulistano, com ampla aprovação de sua gestão pelos sócios, os dois foram indicados ao presidente Arril Maciço para o Conselho de Administração do São Paulo. Agora os dois estão passando por uma análise do presidente do São Paulo para saber se eles podem ou não fazer parte desse conselho de administração, tá? Alguns de vocês perguntaram nos comentários, e foi algo que o Lucas Rocha também comentou no nosso grupo de membros, a gente tirou a dúvida dele, isso foi na terça-feira, não tem nada de Pedrinho, tá? Do Shakhtar. Eu sei que teve um rumor aí levantado, mas o Pedrinho, que é ex-Corinthians, ex-Galo, não tem nada com o São Paulo não, tá? Bora falar um pouquinho sobre a renovação de contrato do Sabino, a informação que a gente trouxe com exclusividade na live de ontem, tá? Por isso que é importante você sempre acompanhar também as nossas lives, a gente vai trazer alguns detalhes importantes. O Sabino tem negociações bem avançadas para renovar o seu contrato. Ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027, ou de 2026, melhor dizendo, ou seja, esse ano. E aí as conversas com o Luiz Taveira, que é o seu empresário, estão bem encaminhadas para uma renovação de contrato até dezembro de 2027, tá? E aí neste contrato terá ali uma cláusula para uma renovação até 2028, a depender ali de algumas metas que ele for atingindo na próxima temporada. Do que eu, Alex, tenho de informação, está algo em torno de 50% a 60% de jogos disputados em 2027 para ele ter essa renovação contratual já em 2028. Então existe expectativa de ter apenas uma última conversa, tá? Só mais uma conversa para de fato haver o aperto de mãos. O caso do Luciano a gente já trouxe, já houve o aperto de mãos, já houve o acordo verbal, já houve tudo.
É só realmente o anúncio oficial da renovação de contrato do Luciano. O do Sabino ainda precisa de mais uma conversa só para recapitular tudo, só para ter o aperto de mãos, mas está muito bem encaminhada com o que a gente falou com as duas partes. Não está fechado, mas está muito bem encaminhado e deve acontecer aí também nos próximos dias. O São Paulo, que já está fechando a contratação do Cauli, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa contratação e agora vai focar um pouquinho nas renovações de contrato e é por isso que tem feito de tudo aí para essas renovações com os jogadores que eles acham importantes que vencem o contrato em dezembro de 2026. Sabendo também ter uma pequena valorização salarial, tá? Não será algo grande, não, até do que eu, Alexandre, tenho de informação. Se a gente for pegar ali os 11 iniciais do São Paulo, o Sabino não é um dos maiores salários. Ele, Danielzinho e Lucas Amon têm salários bem abaixo ali dos demais. Então é um jogador que internamente é visto como um ótimo custo-benefício. É um jogador que não é tão caro, que dá para você manter no elenco. É um salário de um salário de reserva, por exemplo. E é um jogador que tem entregado muito futebol com a camisa do São Paulo em relação ao que ele custa. O que você acha da renovação do Sabino? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos falar sobre Cauli, atualizações aí sobre a contratação do Cauli. O São Paulo não vai desembolsar nada pela contratação do Cauli agora, por conta de uma dívida que o Bahia tem, né? Uma dívida não que ficou e não pagou, tá? É uma dívida que são algumas prestações que estão sendo quitadas. Essa informação foi dada lá pelo Valentim, pelo Gabriel Sá, Valentim Furlan do UOL, e a gente confirma essa informação, foi de que esses 500 mil euros que o São Paulo teria que pagar pelo empréstimo do jogador serão abatidos dos valores em que o São Paulo tem ainda a receber de Rodrigo Nestor e também de Michel Araújo. Vocês vão lembrar que o Bahia compra o Rodrigo Nestor do São Paulo e compra também o Michel Araújo. Eu posso estar enganado, mas vamos arredondar aqui, o Michel Araújo foi vendido por 16 milhões, né, e o Nestor foi vendido por 30. Então ainda tem algumas pendências ali a serem quitadas na última negociação do Nestor, inclusive. Aliás, foi menos, né? 30 é no total, mas tem o valor que também foi abatido ali do Ferrarese. Então a relação das duas partes é muito positiva em relação a negociações. Então esse valor de 500 mil será abatido desses valores que o São Paulo ainda tem a receber. O Bahia, por exemplo, parcelou o Rodrigo Nestor em 3 anos. E aí também não está descartado a possibilidade de, durante todo esse processo, por exemplo, na opção de compra, que pode virar obrigação de compra se ele bater a meta, do São Paulo falar, então já que ele bateu a meta e você me deve X, vamos abater esse valor também. Então é uma contratação que pode acabar vindo de graça por conta do Rodrigo Nestor, né? Porque aí vai abatendo essas quantias, você fala, você não me paga, você não precisa me pagar, a gente abate, aí você não me paga, eu fico com o Cauli. Caso, obviamente, ele bata essas metas aí e fique no São Paulo. Então, tem mais valores, inclusive do Michel Araújo também, tem valores ali pendentes, tá? E repito, só para deixar claro, são valores que foram parcelados. O Grupo City, o Bahia paga direitinho, não tem nenhum problema, tá tudo certo, tá? É só uma questão realmente de parcelamento. Então, como tem parcelas ainda a serem recebidas, eles fizeram todo esse molde aí para o Cauli chegar sem custos, pelo menos neste momento, tá? A gente já trouxe a informação que ele aceitou reduzir os vencimentos, né? Contei para os membros do canal o valor, mas lá no Bahia ele ganhava X, aqui ele vai ganhar um pouquinho menos para essa renovação contratual. Já chegou em São Paulo, chegou, né, quase na madrugada já, né? No finalzinho da noite, no início desta sexta-feira, lá no aeroporto de Guarulhos, já chegou, já falou como jogador de São Paulo, já lá em Salvador já tinha falado com os colegas lá baianos, veio para cá, falou ali com a imprensa que estava ali presente também. Hoje ele realiza os exames médicos, a assinatura de contrato, terá o primeiro contato com o elenco e com o técnico Hernan Crespo. Até do que me falaram, contra a Ponte Preta, dificilmente ele deve jogar, porque eles acreditam que não deve estar no bid ainda. Mas, né, e aí ele tem que estar no bid e tem que estar inscrito na Federação Paulista. Então, acreditam que não, tá? Eu não descarto, porque vai que as coisas acontecem tão rápido, né? A negociação andou rapidamente, o Rui Costa aí conseguiu
diminuir aquela pedida inicial lá de 10 milhões de euros, e aí depois contou também com o apoio do jogador para conseguir ali realmente uma pedida menor e tudo. Então a negociação foi rápida, então eu não descarto uma possibilidade real dele jogar contra a Ponte, mas eu acho que é mais difícil, eu acho que fica realmente para o jogo contra o Curitiba lá no Couto Pereira e para as próximas fases do Paulistão, caso a gente consiga confirmar a vaga para a próxima fase. Então sobre o Cauli é mais ou menos este modelo de negócio que o São Paulo, uma pequena atualização referente àquilo que a gente já tinha conversado, só recapitulando para a audiência rotativa, o São Paulo vai pagar 500 mil euros pelo empréstimo, só que vai ser descontado do Nestor e do Michel Araújo. Aí depois tem uma obrigação de compra se ele jogar 25 jogos com uma média 25 jogos com 45 minutos. Então só conta esses 25 jogos por 45 minutos. Jogou 45 minutos, Jogou outro jogo por 30 minutos, não entra na contagem dos 25. Aí o São Paulo paga 2 milhões de euros pela sua contratação. E aí depois da compra, tá? Isso é importante. Depois da compra. Acabou. São Paulo pagou. Aí agora tem uma nova contagem de 40 jogos. E aí se tiver mais 40 jogos, o São Paulo terá que pagar mais 500 mil euros ao Bahia para ficar com mais 25% do atleta, e aí ficaria nessa equação total, ficaria com 75% dos direitos do Cauli, tá bom? Então é mais ou menos por aí. Fechou? Aí só pra gente arrematar o vídeo de hoje, você ir tranquilo aí pra sua sexta-feira, só 2 recadinhos rápidos. 10h30 tem live aqui no canal e 1h, 1h30 eu vou estar nos 3 zagueiros pra gente falar bastante sobre São Paulo Futebol Clube, tá? Bom, pra gente fechar o vídeo de hoje, o Alisson, ele foi oferecido ao Fluminense. E ele tem sido oferecido a diversos clubes do futebol brasileiro. Só que o que aconteceu com o Fluminense é interessante, até porque eu tenho uma fonte boa lá de Zubeldia, e na época de Zubeldia, vocês lembram que a nossa fonte era quente de Zubeldia, e conversando com o pessoal do Zubeldia, eles queriam contar com o Alisson, tá? Eles acham que o Alisson é uma boa e tudo, só que esbarra no Fluminense e esbarra em vários outros clubes do futebol brasileiro. Por quê? Vou pegar aqui um controle. Os empresários ou intermediários que querem até uma comissãozinha chegam nos clubes brasileiros e falam: oi, tudo bem? Eu tô com o Alisson aqui. O que você acha? Pô, aí vários clubes. Pô, Alisson, bom jogador. Acho que vale a pena. Como é que tá essa situação? O que o São Paulo quer para liberar o Alisson? O São Paulo quer R$ 1 milhão à vista, e com opção de compra de 2,5 milhões de euros para poder fazer negócio. Bora fechar? Aí os clubes chegam e falam: pô, não tem como à vista e tal, o cara é de 32 anos. Então tem dificultado essa situação, porque o São Paulo quer emprestar o Alisson nas mesmas condições que deixou para o Corinthians. E aí os outros clubes brasileiros não têm tido esse desejo tão grande de contar com o Alisson. Fato é que os empresários do atleta têm tentado ali, o Santos, né, tem conversa ali com o Santos, está um pouquinho parado, mas existe uma expectativa do Santos agora, que não conseguiu outras opções no mercado, de quem sabe ir atrás do Alisson, mas o Alisson é o plano D, E, F do Santos, e também uma possibilidade de ir para o futebol dos Estados Unidos. Fato é, meu irmão, que bucha, hein, Alisson? Pô, eu não vou pegar pesado aqui, mas Alisson, o quanto você foi pouco inteligente, né? Olha o Bobadilha aí, ó, lesionando. Olha o esquema de jogo, jogando com 3 volantes mais leves. Você era o reserva imediato, ó, tranquilo, e ainda ia disputar posição com o Bobadilha para buscar esse espaço. Tava lá, tranquilo, clube grande, ganhando um bom salário. Aí quis arrumar para a cabeça. Pra quê, Alisson? Pra quê? Mas agora, eu acho pouco. Fica aí treinando e vai buscar outro clube. Com a camisa do São Paulo, todo mundo joga mais. Um abraço para todo mundo. Deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Vamos! O São Paulo em um dos piores momentos da sua história. O São Paulo, um dos maiores momentos de crise da instituição. Ele é líder do Campeonato Brasileiro 2026, com 3 rodadas disputadas. Claro, a rodada não acabou, é muito cedo, estamos no início do campeonato. Mas, meus amigos, enquanto as pessoas passam os dias e noites reclamando, enchendo o saco, criticando, perturbando, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro 2025, 2026,
com 7 pontos ganhos, ao lado do nosso querido e glorioso Rogério Ceni, que também venceu 2 jogos com o Bahia. O Bahia ainda está numa situação até mais positiva, vamos chamar assim, porque venceu o Corinthians fora de casa, o Vasco fora de casa, e tem um empate que conquistou dentro dos seus domínios. Essa é a situação de momento deste campeonato, que tem uma série de surpresas, podemos dizer assim, no início, o Cruzeiro lá embaixo, temos a Chapecoense com 5 pontos, temos o Curitiba também mais para cima, o Mirassol, que já não dá para chamar de surpresa, mas que vem oscilando, e chegamos a esse momento do ano em que o São Paulo completa 10 jogos. O São Paulo no passado fez 67 jogos. 10 partidas correspondem a 15% do que o São Paulo disputou no ano passado em jogos. É pouco? Não é pouco. Principalmente quando você vem de uma pré-temporada com um elenco curto, com um calendário horrível e joga 10 partidas em sequência em um período de 30 dias. Posso confessar uma coisa para vocês? Claro que a gente sempre torce para o melhor, a gente poderia estar esperando que a gente tivesse vencido vários clássicos, etc. Mas está muito melhor do que a gente imaginou. Mas quem disser, não, eu esperava muito mais do São Paulo nesse início de ano, está mentindo. São Paulo pegou o Flamengo, que tem o time que tem. O São Paulo pegou um Santos que investiu mais de 100 milhões na janela passada e quase 100 milhões nessa janela. O São Paulo pegou o Grêmio, que fez um baita investimento, tem um bom time, tem um bom técnico, contratou vários jogadores, e vi vários São Paulinos falando: nossa, olha o time que o Grêmio está montando, um time super competitivo, um time muito bom. O São Paulo está dando mole, olha quantos jogadores, olha quem eles têm. Os caras têm o Carlos Vinícius que meteu gol, contrataram o TT, tem o Luiz Castro, tem vários jogadores bons. O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está no G8 do Paulistão, aos trancos e barrancos, que eu preferia que nem tivesse, já falei isso para vocês. Eu espero que o Crespo não desgaste os nossos jogadores no Moisés Lucarelli, que é um campo ruim. A gente teve perda de jogador ano passado por lesão no Moisés Lucarelli, quando jogamos contra a Ponte. Perdemos o jogo lá no ano passado, não se esqueçam disso. Então, assim, eu não gostaria que o São Paulo desgastasse titulares nesse jogo contra a Ponte. Primeiro, porque eu não tô nem aí pro Campeonato Paulista. Ah, Zanqueta, mas é uma chance de título, é não sei o quê. Cara, o São Paulo se classificar deve classificar para baixo na tabela. Como vocês sabem, o Campeonato Paulista é um campeonato de mata, não é um campeonato de mata-mata. Você só tem mata-mata final. Então, como é um campeonato de mata e o brasileiro está no meio desse processo, e o brasileiro é uma prioridade, estamos bem no brasileiro, e os próximos jogos que nós temos é Coritiba e Chapecoense, gente, são 2 jogos que não quer dizer que vão ser fáceis, como eu falei no início do vídeo. Chapecoense e Coritiba estão bem nesse início de Campeonato Brasileiro, também sabem que a sobrevivência e a conquista de pontos no Campeonato Brasileiro é prioridade para eles. E eles vão vender caríssimo, montaram bons times, são times aguerridos, são times operários, como é o São Paulo. Mas é extremamente factível que o São Paulo consiga extrair pontos dessas partidas. O São Paulo conseguir 2 vitórias contra Chapecoense e contra Curitiba levaria a gente a 13 pontos nesse começo de Campeonato Brasileiro. O que é mais importante? Chegar com 13 pontos nesse início de Campeonato Brasileiro ou a gente conseguir forçar os titulares e tentar buscar um título paulista de uma federação que privilegia Palmeiras e Corinthians? Se a gente ganha o Campeonato Paulista, 99,9% vai dizer que o Paulista não vale nada, tá? Pouquíssimas pessoas vão valorizar o Paulista. Nós ganhamos o Paulista depois de 9 anos sem levantar taça nenhuma. E teve muito São Paulino, a maioria dos São Paulinos, inclusive, tripudiou da conquista. Você sabe disso. Você convive aí o dia a dia, redes sociais, WhatsApp, grupos, amigos, etc. A imprensa tripudia do título estadual. O título estadual ele serve para criticar o time que perdeu porque ele não ganhou, e o time que ganhou, ele ao mesmo tempo que você conquista, ele não serve de nada porque diz, tá bom, mas isso também não vale de nada, esse título não tem relevância, não tem importância nenhuma. É assim que as coisas funcionam. Chegamos a 10 jogos sem lesão. Zanqueta tem o Bobadilha que saiu no primeiro tempo. Já conversei com algumas pessoas, me disseram que foi só um susto, e toda vez que tem um susto, o Crespo
já tira o cara automaticamente para não correr riscos, tá? Então o Bobadilha não tem lesão, foi só uma pancada, a não ser que alguma coisa mude hoje ao longo do dia, mas todas as informações que eu ouvi ontem de todas as pessoas é de que o Bobadilha não tem uma lesão constatada. Beleza? Eu tomei um golezinho aqui de café e a gente segue em frente nesse nosso videozinho aí, para a gente poder continuar no nosso bate-papo. Temos muitos assuntos hoje. Bom, o José Aldo, que é volante, primeiro volante do Mirassol, não saiu para ir para o Santos. Eu não sei quanto esse cara custa, tá? De verdade, estou falando aqui, não sei quanto é o valor dele. Mas, honestamente, esse cara no meio de campo do São Paulo, somando com o Danielzinho, o Marcos Antônio, porque o que falta ali, Bobadilha. Se esse cara entra no meio de campo do São Paulo, eu sou muito fã do futebol desse cara, acho ele outro operário da bola. Se o São Paulo conseguisse essa negociação e trouxesse esse cara que naufragou o negócio dele com o Santos, na boa, seria mais uma edição fantástica vindo do Mirassol. Tô falando aqui só de achismo, porque eu não sei nem quanto custa. Ah, Zanqueta, e o Journey, e o Pablo Maia, e o Bobadilha, não sei o quê. Cara, o Bobadilha deve ser vendido no meio do ano, fatalmente, com Copa, não sei o quê. De repente, um pensamento para o José Aldo, mesmo que não seja nessa janela, que seja na janela do meio do ano, é um nome interessantíssimo, principalmente nesse Operário Mirassol, que tem bons nomes sim, que tem nomes operários sim, que são caras valentes, brigadores, trabalhadores, que é esse tipo de perfil que o São Paulo precisa, para somar nesse grupo de jogadores do São Paulo. E o Lucas Ramon, cara, o cara tá ali, o cara ficou 2 meses praticamente sem jogar, sem pegar na bola, como o Crespo falou. O cara jogou o último jogo, deu uma puxada na bola ali, não desistiu. Veio para o São Paulo, fez questão de vir para o São Paulo, tá com tesão de estar no São Paulo, assim, se sente no jogador quando o cara, puta, eu quero estar aqui, eu quis vir para o São Paulo, igual o Danielzinho. O cara já chegou com aquele pique, fez um grande jogo ontem, tomou conta da lateral direita. Ele e o Mike vão poder fazer uma grande briga ali e volto a repetir o que eu já vim falando. Tenta ver o que vai fazer com o Cédric da vida, porque, cara, o Cédric vai ficar totalmente escanteado ali. E se tivesse que dar privilégio para alguém ali, alguma coisa, que a gente trouxesse e botasse o Igor Felisberto e desse oportunidade para ele, tá? Que grande contratação essa do Lucas Ramon. Que bom que o cara chegou. Vai ajudar muito a gente quando a gente jogar, principalmente em linha de quatro, que é fundamental para isso. Você precisa ter jogadores que saibam jogar em linha de quatro. O Enzo está mais calmo, parece que mais centrado. Começou o ano melhor, muito bem na parte ofensiva e defensivamente está mais ligado, está menos afobado, menos atabalhoado, então está ajudando demais. Vai contribuir e ajudar muito o São Paulo nesse início de ano. E o Crespo pediu reforço. O Crespo voltou a pedir reforços. O Crespo, na verdade, como vocês sabem, ele queria mais 3 nomes. A gente já tinha falado lá desde aquela época que o Casares ainda estava, mesmo depois. O São Paulo vive um momento positivo no atual Campeonato Brasileiro, apresentando seu melhor início de competição desde 2019. O tricolor acumulou 2 triunfos e 1 empate nas 3 primeiras rodadas, desempenho que não conseguia repetir as 6 temporadas. A equipe iniciou sua trajetória nesta edição com uma vitória em casa, superando o Flamengo por 2-1. A sequência de resultados favoráveis continuou com um empate contra o Santos, em um duelo equilibrado na Vila Belmiro, seguido da goleada de 2-0 sobre o Grêmio no Morumbis. Estes resultados indicam uma recuperação após um início de ano difícil, marcado por problemas tanto em campo quanto extracampo, especialmente durante o Campeonato Paulista. Historicamente, o São Paulo teve inícios ainda mais contundentes em 1978, 2002 e 2011, conseguindo 3 vitórias consecutivas logo nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. A última vez que a equipe obteve 2 vitórias e 1 empate nos primeiros confrontos foi em 2019, com resultados que incluíram uma vitória sobre o Botafogo e um empate relevante com o Flamengo. No que diz respeito ao desempenho geral na temporada, o tricolor disputou 10 jogos, registrando 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com um saldo de gols positivo de apenas 1. Este desempenho em campo reflete uma organização tática que ainda precisa ser ajustada, especialmente na defesa, onde a equipe sofreu 13 gols. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para o desempenho do tricolor nesse início de Brasileirão? A minha é 9.